Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata Rios, eu sou advogada, contadora, tenho mais de 25 anos de experiência com licitações e contratos, como palestrante e também em cursos ensinando servidores públicos a lidar com essas duas áreas tão importantes dentro da administração pública. E aí, você que é servidor público, não gostaria de atuar com mais segurança nos processos licitatórios? Estou trazendo aqui para você um assunto extremamente importante. Diz respeito à especificação do produto. Você sabia que um produto mal especificado, com uma especificação direcionada, pode anular um processo inteiro? Ou seja, você pode perder todo o seu processo, daquele esforço, né, para chegar lá no final com um produto de qualidade, perder por conta de uma questão de especificação? É exatamente isso que acontece, né? Então, o que a gente tem visto hoje é uma confusão generalizada no momento da especificação do produto. A administração pública acaba por não conseguir implementar catálogos, e isso é algo que é perfeitamente fácil da gente entender, né? Faltam servidores, o quadro é reduzido. O próprio governo federal, até hoje, ele apenas conseguiu catalogar, né, em um catálogo de padronização, apenas 3 produtos, que foi o café, o açúcar e a água mineral. Então, vejam bem, com toda a estrutura do governo federal, eles conseguiram catalogar 3 produtos, né? Então, por óbvio que os órgãos públicos menores vão ter muito mais dificuldade para fazer essa catalogação mesmo. Porém, o que nós não podemos deixar, o que a administração pública desses órgãos não pode deixar, é de efetivamente fazer uma revisão em seus catálogos, uma análise dos seus catálogos, é ter servidores específicos para trabalhar com esses catálogos. Eu até brinco, fazer uma limpeza geral nos catálogos, sob pena de, nos processos, ter repetidos itens, né, do mesmo produto. Por quê? Às vezes, no catálogo do órgão, ele tem papel A4, papel sulfite e papel para impressão. Vejam, aqui a gente está falando da mesma coisa, só que falando com palavras diferentes, especificando de forma diferente. Por isso é que essa organização, essa análise do catálogo é tão importante, né? Porque acaba gerando nulidade processual. E aí, então, nós vamos analisar a base que nós temos legal com relação a isso, que está lá no artigo 18, que fala sobre planejamento da contratação, no artigo 6º, que fala sobre termo de referência, no artigo 5º, que fala sobre os princípios envolvidos, e aí a gente tem eficiência, economicidade, isonomia, né? Esses princípios aí, quando a gente não tem uma boa definição na especificação do produto, a gente acaba por ferir esses princípios. E aí, então, vamos entender qual seria a função de uma boa especificação. Por que eu preciso de uma boa especificação? De uma especificação clara, precisa e objetiva com relação à minha demanda. Porque eu preciso explicar através da especificação qual é o produto que eu quero comprar, que a administração pública quer comprar. Então, a especificação, ela transmite essa mensagem ao fornecedor. Quando a minha especificação está mal feita, está em dúbia ou direcionada, ela vai levar esse fornecedor a uma interpretação equivocada do produto que nós precisamos comprar. Então, vamos imaginar o seguinte: quando eu tenho um exemplo de poltronas para um auditório, e nessa especificação tem dimensão, material, análise de normas técnicas, eu consigo levar um produto de qualidade. Por óbvio que eu não posso levar um produto de uma marca ou de um modelo, ainda que a lei tenha uma situação em que poderia ser apontado marca, mas isso é motivo para um outro vídeo em um outro momento, não seria para agora, tá? Agora, quando eu tenho na especificação das mesmas poltronas, genericamente, por exemplo, poltronas confortáveis. Vejam, confortável é
especificação extremamente subjetiva, porque o que é confortável para um pode não ser confortável para o outro. Então, o que eu preciso para corretamente especificar essa poltrona? Quais são as dimensões, quais são os tamanhos, qual é o material, que tipo de material? E aí, então, eu tenho uma especificação mais correta. Quais seriam, então, as consequências de uma má especificação? Pior, né? Ou uma das piores, que a gente já falou desde o início do vídeo, é a anulação, vício de legalidade, a anulação do processo. Então, eu vou perder todo esse processo, porque, veja, se descubro um problema lá, depois que já está publicado esse edital, está indo para uma sessão pública, e é um problema de especificação, esse processo não vai voltar só até aqui no edital, ele vai voltar lá na etapa de planejamento, no momento que aquele objeto foi especificado. Então, pode ser no ETP, pode ser no TR. Obrigatoriamente, eu preciso ter a especificação pronta no TR. Mas, alguns órgãos já partem do ETP com a especificação pronta. Então, nesse caso, eu estou voltando lá no ETP. Tá? O meu problema aqui com a especificação, que só foi descoberta agora, às vésperas da sessão pública, está fazendo a gente voltar lá no ETP. Bom, alterando a especificação, eu estou alterando então o ITP, o termo de referência, a pesquisa de mercado, confeccionando. Gente, é um novo processo. Praticamente eu perdi tudo que eu tinha aqui. Mas vamos lá. Em não sendo verificado esse problema, não sendo verificado que essa especificação estava com algum tipo de problema, na prática, se ela vai adiante e tem uma sessão pública, obviamente eu vou ter uma redução da competitividade. Então, eu tenho um problema com competitividade. E avançando mais ainda lá na execução desse contrato, eu tenho o produto sendo recebido com uma qualidade que não é aquela que eu gostaria, ou não é aquela que o nosso órgão precisaria. Então, nós vamos receber um produto de uma qualidade inferior. Posso ter dificuldade na fiscalização, posso ter problema para a fiscalização conseguir receber esse produto. Podemos ter demandas de denúncia em órgãos de controle, podemos ter processos judiciais, enfim, é uma série de problemas que poderão advir de uma especificação mal feita. Bom, havendo a análise e a necessidade da anulação. Vamos imaginar que já passou pelo processo competitivo, já tem vencedor, contrato assinado, ata assinada, e aí? Ou contrato em si assinado, e aí? Qual é o procedimento se você descobre que efetivamente aquela especificação ali estava com problema? Nós vamos ter que anular esse processo. Então, lá no artigo 71, no inciso 3 da Lei 14.133, nós temos que, quando temos vício de legalidade, e essa especificação é um vício de legalidade, esse processo deve ser anulado. E aí, então, nós temos todo um rito processual para anulação. Intimação desse contratado, porque agora eu já tenho um contratado para me fornecer o produto, um produto que está com uma especificação errada, mas eu tenho um contratado. Então, esse contratado precisa manifestar no processo, ou eu preciso oportunizar que ele manifeste, é ele que define se ele manifesta ou não, mas eu preciso oportunizar a manifestação dele no processo. Posteriormente, eu vou analisar essa manifestação e aí, então, efetivamente, tomar a decisão pela anulação. Posterior à anulação, recurso, tem que abrir a possibilidade de recurso, porque já tinham pessoas ali ou empresas ali interessadas, tá? Então, enfim, é um problema muito grande para a administração quando a gente deixa tudo isso ir passando. E aí, como que a gente poderia evitar? Evitar isso é realmente partir desde o estudo técnico preliminar para uma análise mais apurada, mais bem feita sobre o processo, sobre o item, né,
e as especificações dos itens. O governo federal tem o CATMAT, o CATSERV, né, são cadastros, né, catálogos, melhor dizendo, de itens para aquisição ou para serviço que podem ser um excelente referencial para a busca. Além disso, analisar padrões de mercado, analisar outros contratos da administração pública, analisar definições através de documentos da BNT ou do Inmetro, da Anvisa, de alguns órgãos aí de controle também. Realizar uma pesquisa de mercado. Por que a gente fala da pesquisa de mercado? Porque na pesquisa de mercado, geralmente quando tem algum problema ali, o próprio licitante também, ou melhor, o fornecedor que está sendo consultado, ele aponta para a administração, olha, essa especificação está errada nisso, está errada naquilo, né? Recentemente nós tivemos um problema que um participante de uma capacitação me relatou que ele teve um processo de medicamento que a administração precisava muito, estava muito atrasado esse processo, e o processo, mais de 50% do processo foi fracassado. E ele foi fracassado por quê? Porque a forma de apresentação dos medicamentos não estava condizente com a realidade de mercado. Então, por exemplo, às vezes no mercado tinha aquele produto em caixas com 20, 30 comprimidos e o edital estava pedindo com caixa com 50. Né? Nós sabemos que no ramo de medicamentos, o próprio Ministério da Saúde indica que a apresentação seja sob a forma de comprimido, e aí então você abre um leque muito maior para a competitividade. E depois que você efetivamente contratou, você vai se inteirar de qual é a forma de apresentação do licitante, ou melhor, daquele contratado, e dividir os seus pedidos ali de acordo com a forma de apresentação que ele tem. Então, se determinado produto ele entrega em caixas de 30 comprimidos, a administração passa então a pedir caixas de 30 comprimidos. Mas, enfim, nesse dia, esse participante relatou que foi um caos assim, para eles, porque mais de 50% dos itens do processo foram fracassados e porque estava com a maneira ali de apresentação do produto totalmente equivocada. Então, é importante que a gente entenda isso aí. Na equipe de planejamento, ter uma equipe multidisciplinar vai auxiliar, por quê? Porque quem realmente entende desse objeto deve compor essa equipe. Então, na merenda escolar tem uma nutricionista, no medicamento tem um farmacêutico e assim sucessivamente, porque essas pessoas elas detêm um conhecimento mais aprofundado sobre aquele objeto. Por óbvio, eles vão poder trabalhar melhor esse objeto, né? Então, uma boa licitação, né, uma boa entrega, que é o resultado final, a entrega para a população daquele objeto licitado, o atendimento daquela demanda, ele vai começar lá na etapa de planejamento. Então, naquele momento lá no ETP, que você está definindo qual é a especificação do seu produto, é um momento crucial, porque se errar aqui, toda essa sequência aqui de atos vai ser prejudicada, né? Então, nós precisamos continuamente estar melhorando através do estudo, as nossas equipes de planejamento para que isso não tenha um impacto negativo nessa cadeia total produtiva do nosso processo licitatório. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, eu te convido para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí para receber as notificações e também nos acompanhar nas nossas redes sociais. Um grande abraço.